Vamos entrar agora no livro propriamente dito. Medo. Psicopatologia do medo. A herança da culpa, inicia Joana, no inconsciente humano, responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando-se de variadas expressões que se tornam fenômenos inevitáveis no processo para a aquisição de superior nível de consciência. Após vencer um estágio da consciência de sono, o espírito reencarnado descobre a paisagem fascinante e quase infinita que faz parte da sua existência corporal, proporcionando-lhe mais amplas aspirações de crescimento com vistas a alcançar o elevado nível de consciência cósmica. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial de conquista da razão e do discernimento em face do despertar da consciência ressumam dos arquivos profundos do Self, reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Não poucas vezes, torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Trata-se de um medo absurdo que se transforma em transtorno de comportamento agravado pela natural aceitação do paciente, que o aumenta em face da insegurança emocional, tornando-se não raro uma patologia que pode desencadear síndromes do pânico ou transtornos depressivos graves. Olha que coisa profunda. Pela natural aceitação do paciente, que o aumenta em face da insegurança emocional, tornando-se não raro uma patologia que pode desencadear síndromes. Entende? Se não transforma em transtorno de comportamento agravado pela natural aceitação do paciente. A pessoa tem que buscar a solução, tem que lutar para sair daquele quadro de desajuste, né? Quando se apresenta em comportamentos assinalados pela timidez, há uma natural tendência para alienação ao convívio social, isolando-se e ruminando pensamentos pessimistas em relação a si mesmo e aos demais, ou transformando o sentimento em raiva mal contida que empurra para os pavores imprevisíveis. Todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido como ocorrência normal. Quando se aguarda a conscientização de algo ambicionado, é natural que ocorram dúvidas em forma de medo da sua não viabilidade. Quando alguém se afeiçoa por outrem, ocorre o medo de não ser compreendido. Em face da instabilidade dos fenômenos existenciais, o medo ocupa um lugar de destaque, assim como ocorre com outros sentimentos. Todavia, quando extrapola, gerando situações conflitivas, dando largas à imaginação atormentada, propiciando ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, identifica-se de imediato um pavor que assoma e ameaça a estabilidade emocional. Em tal circunstância, instala-se o transtorno fóbico, na condição de gigante opressor, que a cada dia mais temível se torna, violentando a lógica e gerando outros distúrbios no comportamento dos indivíduos. Psicologicamente, o medo condicionado, que é resultado de um processo de acúmulo desse fenômeno, desde que associado a qualquer estímulo do meio,
quase sempre de natureza neutra, responde ao estímulo. Quase sempre cultivado, deveria ser racionalizado, a fim de inutilizar-se-lhe a procedência para constatar que tem origem maior na imaginação receosa e não em fator real de desequilíbrio e de prevenção de perigo. Pode-se afirmar que existem fatores endógenos e exógenos que respondem pela presença do medo. No primeiro, que são os fatores endógenos, os comportamentos infelizes de encarnações anteriores imprimem no refolhos do perispírito que, por sua vez, instala no inconsciente profundo as matrizes do receio de ser identificado, descoberto como autor dos danos que foram produzidos no outrem e procurou mascarar a sua situação de inocente. Nesse sentido, podemos incluir as perturbações de natureza espiritual em forma de sutis obsessões, consequências daqueles atos inditosos que ficaram sem regularização no passado. No segundo caso, as atitudes educacionais no lar, os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem, atemorizando crianças. Isto para a pessoa ganhar a liderança, ganhar a atenção, ganhar o respeito, o indivíduo desconhecendo, ou às vezes até conhecendo esse fenômeno que pode ocasionar na vida da criança, do adolescente, ele pratica esses medos a fim de que a pessoa acabe se respeitando. Como, por exemplo, olha a Mariona, cuidado com a Mariona. Olha a mula sem cabeça. Hoje é dia de sexta-feira, hoje é dia da mula sem cabeça. Entra para dentro logo. Isso gera pavor. Entende? Na criança que não tem o discernimento, a criança que é infantil e ingênua, acaba obedecendo em virtude do medo. Não é pelo respeito pelo mais velho, o familiar mais velho, não, é por causa do medo. Ao mesmo tempo, os apavorantes fenômenos sísmicos que periodicamente varrem o planeta, ceifando vidas, destruindo cidades e ameaçando outras, o virulento terrorismo político internacional, a violência urbana, as injustiças sociais profundas, a competição perversa pela projeção no mundo dos negócios, dos divertimentos, do poder de qualquer natureza, produzem medo naqueles cuja constituição emocional, perturbada desde a infância pelos temores que lhe foram infundidos, desborda-se em pavores inquietantes. E nos tormentosos fenômenos de obsessão espiritual, a indução telepática do perseguidor faz que o vitimado ressinta-se de tudo quanto à sua volta possa trabalhar pela sua recuperação, pela reconquista da saúde e do equilíbrio. Nós vivemos essa experiência com inúmeras pessoas, entende? A pessoa, infelizmente, não conseguia se reestruturar devido aos processos obsessivos que ela passava e às interferências espirituais que ela recebia, gerando insegurança, entende? A pessoa tinha medo, não tinha coragem de sair, não ia ao supermercado. Era uma pessoa culta, formada, profissional, entende? Com faculdade, com filhas, 2 filhas graciosíssimas, mas não dava conta.
não dava conta. De maneira idêntica, ocorre quando se está preocupado em demasia com a realização de um projeto muito importante ou de uma programação qualquer que se apresente como relevante. O cansaço, a não renovação do entusiasmo desencadeiam o medo de não ser bem-sucedido, passando-se a adotar essa postura desastrosa. O medo deve estar sob o jugo da razão. O medo é fruto do ego, entende? O ego foi afetado, então ele solta essa vertente para a pessoa para se defender, entende? Ela acaba, por sua vez, se defendendo através do medo. É o ego. Esse ego que nós tanto falamos e que é de tão grande importância para todos nós, só que precisa estar sob o jugo da razão. Sob o jugo da razão, né? Dá licença. O importante é que a gente venha, lenta e gradativamente, a tomar consciência da nossa própria persona e assumir um comportamento firme para com as vertentes da vida, que são inumeráveis. Inumeráveis e inumeráveis. Voltaremos.